Então, gente, bom dia. Vamos lá começar, né? Deixa eu abrir minha câmera. Hoje eu quero começar com vocês o texto da Ilma Veiga, se eu não me engano, que é esse texto, que é o texto Didática numa Perspectiva Histórica. Esse texto, ele já está lá no SIGA, tá? Então, por que a gente está vendo esse texto? Porque nele ela vai fazendo toda uma linha do tempo, um paralelo para mostrar para a gente como que a questão da didática, a forma como o ensino é percebido, ele vai mudando no decorrer do tempo. A forma como a gente encara a didática, a sala de aula, como se ensina, o que se ensina, não é uma coisa que permanece inalterada no tempo. Então, quando a gente pensa a questão na didática no Brasil, a gente pode dividir essa construção e essa didática em dois momentos. O primeiro momento, que vai de 1549 a 1930, e o segundo momento, que vai até 1930. Vocês têm alguma ideia de por que existe essa divisão? O que marca essa divisão, essa mudança de primeiro momento e segundo momento? Alguém quer arriscar? Até 1930, a gente não tinha no Brasil cursos superiores voltados à formação de professores. O que acontecia? A gente via que os professores de ensino primário, eles eram habilitados e formados na escola normal, mas a escola normal não é um ensino superior, é uma formação, é uma formação de nível médio, né? Então, a partir de 1930, a gente vê a inserção da didática em a inserção da didática em cursos de formação de professores. Começam a surgir cursos de nível superior voltados especificamente para a formação de professores, como se fosse o nascimento das licenciaturas. Então, isso começa a partir de 1930, a didática, ela se torna uma disciplina inserida nesse contexto. Então, a gente começa a entender essa questão da didática no Brasil no primeiro momento. O primeiro momento foi um momento que perdurou por muito tempo no Brasil, que é a educação dos jesuítas. Os jesuítas, eles têm uma importância muito grande na história da educação brasileira, porque eles foram os primeiros responsáveis em tentar construir um projeto de escola, um projeto educacional no Brasil. Então, sempre que a gente falar em jesuítas, lembrem dessa contribuição que eles têm para o Brasil. Num primeiro momento, a coroa portuguesa ela não se preocupou em pensar em projeto de educação, em pensar em instaurar escola, em alfabetizar a população, de fornecer algum tipo de educação em momento algum. Isso não era preocupação da metrópole que era Portugal. Então, os jesuítas, quando vêm para cá, entre as inúmeras atribuições que tinha a missão jesuítica, uma delas era, de certa forma, construir um projeto de escolarização. Então, 1530 começa, a gente pode dizer, o pontapé inicial da colonização no Brasil, quando a gente tem a divisão do território em capitanias hereditárias. Vocês estão lembrados dos livros de história, daquele livrinho que a gente tem o mapa do Brasil, com um monte de fileirinha, e com isso os jesuítas eles chegam no Brasil. Por muito tempo, o Brasil, a gente teve a nossa estrutura econômica baseada na monocultura. Primeiro a gente tem exploração de pau-brasil, no segundo momento exploração de cana-de-açúcar. O latifúndio, quando a gente vê a plantação da cana-de-açúcar, se davam em propriedades muito grandes, a gente tinha os senhores de engenho, né? E o trabalho que movimentava esse processo era, sobretudo, o trabalho escravo. Então, o que era produzido economicamente no Brasil não girava, não ficava aqui. Grande parte desse lucro ia para Portugal. Então, a gente vê Portugal como a metrópole que gerenciava o Brasil, e o Brasil, de certa forma, produzindo riqueza, mas não
se apropriando dessa riqueza porque transferia para Portugal. Então, o Brasil era uma colônia. Vocês acham que quando a gente tem uma colônia, um território que era utilizado para exploração, a gente tem a necessidade de se instituir educação? Não, na teoria eles só queriam que eles aprendessem o que fazer naquela área. Por exemplo, cortar a cana, trabalhar naquela coisa, mexer naquela máquina. É esse tipo de coisa. Exatamente. Não se tinha. Por que que eu vou educar, vou ensinar, vou fornecer escola para uma população que eu quero que seja submissa, que continue sendo controlada pela metrópole? Então, educação é uma coisa que a gente não ouve falar no projeto da colônia Portugal, e a gente observa que os jesuítas eles tiveram uma certa preocupação com a educação do índio, sobretudo no processo de aculturação. Então, quando a gente pensa na perspectiva de uma educação no Brasil, gente, a educação sempre ela é dual. O que a gente chama de educação dualista ou educação dual, dualismo educacional? A gente não tem um projeto que é unificado. A gente tem uma mão dupla. De um lado, um tipo de educação que é pensada para elite, e do outro lado, o outro tipo de educação que é pensado para a massa da população. Então, se a gente pensar no período que os jesuítas eles chegam no Brasil, a gente vai ver esses jesuítas, de um lado, oferecendo uma educação de aculturação para o indígena, e de outro lado, a gente vai ver uma elite colonial sendo educada para seguir, para fazer os cursos superiores em Coimbra, um tipo de educação totalmente diferente. Vocês estão conseguindo ouvir bem meu áudio? Sim. Sim? Então tá, achei que tivesse ruim. Então, nesse contexto, o governo português, a coroa, não se preocupa. É sobre a Companhia de Jesus, para situar vocês. A Companhia de Jesus ela foi fundada pelo Inácio de Loyola. Ela foi aprovada pelo Papa e a Companhia de Jesus era vinculada diretamente ao Papa. Ela não tinha que passar por outras instâncias, ela era diretamente ligada. Ela foi criada no contexto da reforma e da contra-reforma. Seu principal objetivo era a propagação da fé e combate aos infiéis. E uma das bandeiras que eles defendiam era a questão de conquistar as almas jovens para combater as heresias e aumentar a quantidade de fiéis. A empreitada dos jesuítas no Brasil foi muito bem sucedida. E eles não vieram só para o Brasil, eles rodaram vários lugares do mundo, sobretudo aqueles que estavam sendo colonizados. Para vocês terem uma ideia, em 1579 existiam em média 144 colégios jesuítas por todo o mundo. E em 1749 esse número modifica para 669. Olha como que pensa num contexto de não sei quantos séculos atrás, como que eles conseguiram ir se multiplicando. Esse aqui é o Inácio de Loyola. Então, a educação que os jesuítas vieram propor aqui no Brasil era uma educação que, de certa forma, atendia os anseios da coroa de colonização e, ao mesmo tempo, a gente vinha de aculturação. Por que aculturação? Porque a gente tem uma população que vivia por aqui e eles querem moldar os costumes dessa população, mudar, sobretudo o costume dos indígenas e de catequese, porque, afinal de contas, a Companhia de Jesus está ligada a uma ordem religiosa e à propagação desses valores católicos, né? Então, o padre jesuíta, ele é um agente colonizador, porque ele quer converter as pessoas e impedir que elas fujam, que elas não sigam os preceitos da fé católica. Então, os jesuítas, nesse primeiro momento da nossa história, educar está muito ligado a um processo civilizatório, porque a gente tem três vertentes vivendo aqui no Brasil. A gente tem os índios já tinham a cultura dele, a organização social e tudo. Quando os portugueses eles chegam aqui, a gente vê um choque de cultura muito grande, um estranhamento muito grande. Imagina que a gente vê às vezes em filmes portugueses com aquelas roupas pesadas de veludo, cobrindo o corpo todo, de manga comprida, e os índios chegando aqui totalmente nus. Tinham tribos aqui no Brasil que faziam consumo de carne humana.
a forma como os índios, a adoração dos índios na religião deles, a adoração que era feita pelos portugueses, que eram católicos. Então, a cultura do índio, a todo momento, foi encarada pelos portugueses como algo que era inferior. Tanto que quando vocês pegam, se tiverem curiosidade, ver a Carta de Caminha, que é um dos primeiros documentos aqui no Brasil, o Caminha fala que tem a necessidade de que é como se ele tivesse parado num lugar que não tinha nada e que a colônia portuguesa ia ter um processo de ter que trabalhar na mudança dos costumes na terra em que se plantando tudo dá. Então, eles falam que os índios eram FLR, sem fé, porque eles tinham a fé deles, mas não era católica, então era vista pelos portugueses como sujeitos que não tinham fé. Sem lei, porque eles não seguiam a mesma cartilha do regimento legal dos portugueses, os costumes eram diferentes, então se é diferente é visto que como é inexistente. E sem o rei, porque para os índios, quem que é rei? Não tem lógica nenhuma aquilo. Então eles vêm com a vinda dos jesuítas para cá, para os jesuítas fazerem esse processo de aculturação, fazendo com que os índios entendam que existe uma fé, que é católica, que existe a lei, que é a lei do homem branco europeu português, e que existe um rei que precisa ser seguido, que é o rei de Portugal. A gente tinha por aqui também algumas pessoas que atravessaram o oceano e vieram viver no Brasil. Vocês acham que um europeu nobre, cheio da grana, em 1540, faria uma viagem de travessia do Atlântico para viver numa terra que só tinha mato, bicho e índio? Claro que não. Então, os primeiros colonizadores que vieram, até quem veio tentar sorte aqui no Brasil, era a maioria de homens que não tinham família, que os hábitos eram tomados como errôneos porque era bem afastado e distante do ideal de nobreza português, estavam distantes desse ideal do homem perfeito europeu. Então, os jesuítas eles vão eles vão trabalhar como? Catequizando os índios, ou seja, convertendo os índios aos preceitos católicos, ensinando rudimentos de leitura e escrita. Esses colonizadores que vieram para cá, eles tentam, de certa forma, através dos preceitos da fé católica, ir controlando os costumes e os hábitos, tá? Eles trabalham na formação de novos sacerdotes e na questão do controle da moral e esse controle desses colonos a partir da moral e da fé. Então, é um processo civilizatório de mão dupla, muito mais pesado para o lado do índio, mas, de certa forma, também olhado para os colonizadores. Eu acho que a gente já falou isso semestre passado, mas os jesuítas, eles tinham uma espécie de cartilha didática que eles acompanhavam, vamos dizer assim, a grosso modo, que era o Ratio Studiorum, que é esse livro que vocês estão vendo aqui do lado. O Ratio Studiorum, ele foi construído com base na experiência que era retratada pelos jesuítas nos vários cantos do mundo e tinha um interesse, uma formação universal, humanista e cristã. Eles querem aproximar o homem da perfeição divina. No Ratio, a gente conta com 467 regras. Espera aí, gente, só fechar a porta rapidinho. O Ratio, gente, ele conta com 467 regras, e essas regras elas vão desde a ação pedagógica, como se deveria ensinar, como que deveria ser a organização administrativa e hierarquia. Era um documento que formava o padre professor, o padre mestre. A educação dos jesuítas, que era ofertada para os filhos dos colonos, era um currículo muito rigoroso, extenso e enciclopédico. Eles pautavam muito no ensino do latim dentro dessa escola jesuítica, que se falava latim. E, sobretudo, os iluministas, eles questionavam muito isso, que achavam que era descontextualizado. Eu moro no Brasil, que fala português. Por que eu tenho que falar em latim? Qual que é a lógica disso? Era uma disciplina muito rígida. A escolha dos textos que eram trabalhados nessas escolas tinha censura daquilo que era considerado perigoso para a fé. É totalmente proibido o uso de obras contemporâneas, que é algo assim, você vai usar
os clássicos gregos e não discute o que está circulando hoje. Mesmo assim, o uso desses clássicos gregos, eles eram adaptados e era um ensino pautado muito na memorização e na repetição. Muitas provas, tanto que eles faziam muitas sabatinas, a gente escuta de vez em quando circular esse termo, é um termo da educação jesuítica, porque nos sábados eles usavam para fazer arguições, por isso que chama sabatinas. E a gente vê que eles utilizavam os alunos que tinham um rendimento melhor para ajudar auxiliar na formação dos outros. E esses alunos que servem como espécie de monitores, vamos dizer assim, é o que eles chamam de decuriões. Então, o Ratio, que é como se fosse um livro didático da educação jesuítica, vamos dizer assim, ele é universalista, porque ele tenta construir regras que atendam a todas as escolas jesuíticas e, ao mesmo tempo, é elitista. E ele é criticado por isso. Por que ele é criticado? Porque não tem como você traçar um paralelo universal para ser usado em todos os locais que os jesuítas eles estavam. Entendeu? Existe uma diversidade, não dá para você tentar fazer uma coisa homogênea para todo mundo. E elitista porque eles pensam numa escola para o filho do colono. Eles pensam, é uma formação para a elite. O resto, então, nesse contexto, a gente vê que a escola, ela se torna e se fundamenta como um instrumento de formação da elite. Então, nesse contexto, a didática, ela é o quê? O que é a didática nesse primeiro momento? Primeiro momento, então, que a gente tem educação jesuítica. O que é a didática? Para que ela fundamenta? Elas são regras e normas prescritivas, regras e normas contidas, sobretudo no Ratio Studiorum, que visam a orientação do ensino e do estudo. São regras universalistas e elitistas, tá? Aí os jesuítas eles são expulsos em 1759, eles ficam 2 séculos e meio, mais ou menos, no Brasil. Quem faz essa expulsão dos jesuítas é o Marquês de Pombal, que vocês estão vendo aí do lado. Quando os jesuítas são expulsos, a gente vê que os bens são confiscados, livros e manuscritos dos jesuítas são destruídos, e a gente vê uma perda de muito material. E quando os jesuítas são expulsos, eram os jesuítas que, de certa forma, tocavam a educação que acontecia no Brasil e nas colônias. Com a expulsão deles, acabou, não tem ninguém responsável por isso. E a coroa portuguesa demora muito tempo para propor uma outra forma de organização escolar. Para vocês terem uma ideia, eles são expulsos em 59 e demora quase 20 anos para que se propõe uma nova forma. A gente fica num vácuo de 20 anos sem saber o que faz. Em 1772, se institui no Brasil o ensino público oficial. O que seria isso? O ensino público, ele deixa de ser responsabilidade da igreja. Essa é a grande contribuição do Pombal, gente. O Pombal, ele planta semente para a gente começar a construir um sistema de educação pública no Brasil. Então, com a reforma dele, a gente vê que a educação se torna responsabilidade do Estado. Então, a gente vai ver nomeação de professor para o Estado. O professor não é mais o padre, o professor é alguém que o Estado vai nomear. A gente vê a construção de alguns planos de estudo pela coroa portuguesa, uma inspeção escolar, ou seja, visita essas escolas pelo governo para ver como que está, apesar de ser meio precária. E a gente vê que as aulas, as escolas passam a se chamar aulas régias, tá? Aulas régias, porque régia vem do rei, como se fosse aulas do rei. Eles tentam demarcar, não são as aulas mais do padre ou a escola do padre, é a escola do rei, da coroa portuguesa. Essas escolas não são nada parecidas com o que a gente vê hoje, tá? A gente vê uma educação que acontece muito doméstica, nesse momento pipoca os preceptores. Quem tem dinheiro para pagar preceptor para investir na formação de filhos com preceptores? A elite. Loja maçônica na casa do próprio professor. Lembrando que essa educação, gente, não é uma educação para todos, tá? Mulher totalmente cortada desse contexto, não tinha espaço para a escolarização da mulher.
mulatos e negros cortados, índios cortados, era uma escola para o branco liberto, tá? E o governo, ele cria um imposto para poder estar financiando essa educação, e esse imposto se chama subsídio literário. Ele é em cima da circulação de vinhos, eu não estou falando besteira com vocês, tá? Aí, no final do século XIX, a gente vai vendo que o Brasil ele vai se afastando da influência religiosa. Nesse período aqui, a gente a gente já teve algumas mudanças. A gente já viu que o Brasil deixa de ser colônia, já temos propagada a nossa independência. Nessa questão de conta propagada a independência do Brasil, começa-se uma série de discussões sobre qual rumo que se tenta tomar. A gente começa a ir caminhando para cada vez mais para a necessidade de separação do Estado e da igreja. Então a gente vai aos pouquinhos, apesar que a gente sabe que até hoje a gente vê que a influência da igreja é muito forte, tanto que a gente tem hoje a bancada do Senado, na Câmara dos Deputados, uma das bancadas mais influentes é a bancada religiosa, né? Então a gente vê, por muito tempo, no Brasil foi obrigatório o ensino religioso, a gente ainda vê a obrigatoriedade do ensino religioso, isso é uma coisa que dá pano para manga ao longo da nossa história, mas a gente vê que começa a se colocar a questão da escola ser laica, da escola não ter tanta influência da igreja. Em 1890, a gente tem a propagação no Brasil da reforma Benjamin Constant. O Benjamin Constant, ele foi uma figura, uma das principais figuras que está à frente da proclamação da República do Brasil. Se vocês não assistiram a videoaula do Comte, que está essa semana no SIGA de Sociologia, vocês vão ver a aula do Comte. O Benjamin Constant, ele foi uma das principais figuras do movimento positivista no Brasil. E o positivismo, ele busca muito essa separação do Estado com a igreja, tá? Então, o Benjamin Constant, ele quer propor um modelo de escola que vá conversar com a questão da indústria, que sirva a classe dominante, não que sirva necessariamente aos ideais da igreja. Então, a gente vê começar o germe da construção de uma escola gratuita, ou seja, que não é paga, por incrível que pareça, por muitos períodos da nossa história. Então, passado não muito distante, a escola ser pública não significa que ela seja gratuita, tá? Então, a gente vê, desde o final dos 1800, a defesa por uma parte de uma escola que seja gratuita, universal, ou seja, que atenda a todos, não somente a uma parcela da população, e laica, ou seja, sem a escola pública não tem a influência da igreja, ela seja laica. A gente vai ver uma ênfase no ensino humanístico de cultura geral. Nesse contexto, o ensino é centrado no professor, ou seja, o professor é tomado como uma figura que detém todo o saber, que ele vai transmitir esse saber para o aluno é encarado como um sujeito vazio, que vai para a escola para aprender, porque ele não sabe nada, tá? O conteúdo que a escola ensina nesse período é um conteúdo que é tomado como verdade, ele é universal, ele não pode ser questionado. E nesse momento a gente vê uma relação professor-aluno vertical. O que é essa relação professor-aluno vertical? Deixa eu pegar a caneta aqui. Ixi, joguei meio mundo no chão. Vertical é assim, não é? É como se o professor ele tivesse aqui no topo e o aluno ele tivesse aqui embaixo. Só dessa posição professor acima e o aluno rebaixado, você já consegue pensar como que é essa questão desse processo de ensino-aprendizagem. O professor ele é superior, ele sabe tudo, domina tudo, é um semideus, digamos assim. O aluno, ele está cá embaixo, ele é rebaixado, ele é como se fosse um sujeito que nada sabe, que está ali para o professor ensinar, não tem voz, não tem espaço para discussão, ele não tem como alcançar esse professor que está aqui no alto. Isso é uma relação professor-aluno vertical, tem uma hierarquia muito forte, o professor acima e o aluno abaixo. Na relação professor-aluno horizontal, que é que a gente, depois eu defendo hoje, se a gente tem, por exemplo, aqui o professor, aqui o aluno aqui,
nós estamos no mesmo nível, não tem a superioridade do professor. Alunos e professores, eles têm uma possibilidade de dialogar, porque eles estão no mesmo patamar. A gente não coloca que o professor é superior, sabe tudo, o aluno não sabe nada. Ambos são sujeitos que têm saberes diferentes, mas ambos, esses saberes, eles não precisam de ser tomados um como verdade, o outro como não pode ser aproveitado. Precisa ter diálogo e aproveitamento. Essa relação é uma relação de troca muito grande, de diálogo muito grande. Isso a gente chama de relação professor-aluno horizontal. Então, no final do século XIX, essa horizontalidade ela não existe. É tudo muito vertical. O professor sabe, o aluno não sabe, pronto, acabou. Então, até aqui, nós vimos 3 momentos: os jesuítas, o Pombal e o final do século XIX. Então, nesse contexto, a didática ela está muito ligada a uma pedagogia tradicional, centrada na questão do domínio do saber, do intelecto, em métodos que sejam universais, em métodos que valem para todos e que sejam lógicos. E o professor é o centro do processo de ensino-aprendizagem. O processo de ensino-aprendizagem, nesse contexto, não considera o aluno ele é totalmente passivo, ele está ali só para receber. É um tipo de educação que trabalha muito com a questão de uma disciplina muito forte, porque turma quieta, turma calada, turma disciplinada é aquela que aprende, tem-se esse mito nesse período, e são propostas regras para assegurar o trabalho do professor, e o trabalho do professor, nesse momento, está muito ligado ao currículo que a escola ensina, né? E o currículo que se prevê nesse momento é um currículo que está muito distante do que acontece na sociedade, no dia a dia do aluno. É um currículo que dialoga mais com a questão do enciclopedismo, de uma, voltando a palavra, um ensino muito humanístico, muito distante da realidade social. Tranquilo até aqui, gente? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Deixa eu ver se tem uma coisa aqui no chat. Não. Dúvida, pergunta, gente? Um comentário? Mostrando os trem, nem sei se vocês conseguiram ver a caneta, né? Então, gente, a gente chega nos anos de 1930, que é um período muito importante na nossa história da educação. É um período que a gente tem a mudança começa a mudança do nosso modelo socioeconômico. Se vocês lembrarem das aulas de história, a gente vinha da questão da produção de café, a gente tem a quebra da bolsa, todo aquele fuzuê. A gente tem a Revolução de 1930, que põe Getúlio Vargas ao poder. E quando Vargas assume, ele cria o MESP. O que é o MESP? O MESP é o Ministério de Educação e Saúde Pública. O Ministério da Educação ele foi criado no governo de Getúlio Vargas, mas era as pastas de Educação e Saúde Pública. E ele coloca o primeiro-ministro da Educação, que era até então secretário de... Ele era responsável pela educação em Minas, eu não estou lembrando agora o título certinho, que era o Francisco Campos. Então, Francisco Campos, ele tinha empreendido uma reforma do ensino aqui em Minas Gerais, e ele vem para trazer essa reforma do ensino numa perspectiva nacional, tá? Que é a reforma Francisco Campos. Então, quando a gente fala de reforma Francisco Campos, a gente tem 2 reformas, a mineira, que aconteceu em 27, e a brasileira, que é de 32, se não me engano. Nesse momento, a gente vê um burburinho muito grande na educação do Brasil e a gente tem polos antagônicos discutindo a brasileira de educação, a gente tem o movimento conservador, a gente tem os pioneiros, a gente tem a reforma do Capanema. Vamos lá. Esse é o Francisco Campos, ele é mineiro, e ele propôs uma reforma em âmbito nacional, que foram 7 decretos criar o Conselho Nacional de Educação. Então, a gente até antes do Getúlio Vargas, cada estado brasileiro tocava o seu projeto educacional da forma que achava mais conveniente. A gente não tinha uma centralização. Quando Francisco Campos e Getúlio Vargas assumem, a gente começa
haver centralizar, ou seja, a gente ter o que a gente chama hoje de governo federal ditando as normas para os estados irem seguindo. Então, o Francisco Campos cria o Conselho Nacional de Educação Reforma dele, organiza o ensino superior no Brasil, o pontapé do ensino superior no Brasil está na década de 30, tá? A Universidade do Rio de Janeiro também, da Reforma Francisco Campos, organiza o ensino secundário, restabelece o ensino religioso das escolas públicas. Tinha uma briga muito grande em cima desse ensino religioso, tá? Organiza o ensino comercial, reconhece a profissão de contador e vai dispor sobre o ensino secundário. Então, com a reforma do Francisco Campos, a educação ela vai se tornar uma questão nacional, tá? É a primeira vez que se pensa nessa questão da educação num plano mais amplo. E essas iniciativas do governo, a reforma do Francisco Campos, em âmbito nacional, ela vai pegar ensino primário, ensino secundário, ensino comercial, a gente vê que ele tenta contemplar diferentes possibilidades de ensino. E por que acontece essa mudança no ensino? Sempre, gente, a educação ela nunca anda sozinha. Ela sempre está muito ligada, atrelada ao econômico, às questões sociais. Ela sempre caminha muito grudada nisso. Por que Francisco Campos acontece essa reforma do Francisco Campos, essa mudança? Porque o Brasil ele vai deixando de ser agrário exportador para se tornar nacional desenvolvimentista. Lembra lá do governo das aulas de história, do governo do Getúlio Vargas, que cria algumas indústrias no Brasil, fomenta a indústria nacional, tem o petróleo é nosso, a siderúrgica lá de Volta Redonda. A gente vai vendo a saída de uma mão de obra do campo para a cidade. O tipo de conhecimento que você precisa saber para você tocar uma lavoura é um conhecimento diferente do que você precisa para poder manusear uma máquina. Vocês concordam comigo? Sim. Para poder fazer esse manuseio dessa máquina, viver na cidade, são requeridos outros tipos de conhecimento. Então, uma pessoa para trabalhar na indústria, ela precisa de ser qualificada. Então, essas reformas, essas mudanças vêm para propiciar uma melhor formação. Vocês veem, eu não vou passar essa do ensino secundário, não, gente. Vou pular, tá? O Estatuto das Universidades também, vou falar rapidinho. No Estatuto, a gente tem duas grandes leis que regem as universidades, essa da Reforma Francisco Campos, e a gente tem uma que é no período da ditadura militar. Então, essa do Francisco Campos é o pontapé de criação das universidades. Ela é o marco na questão do ensino de didática, porque a gente vê que a disciplina de didática ela aparece a primeira vez na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. O Francisco Campos ele era o sujeito que tinha uma preocupação muito grande com a formação do professor. Ele não acreditava que o professor tinha que ser leigo. Ele defendia muito que o professor tinha saberes que o professor precisava para poder entrar na sala de aula. Então, a didática ela passa a ser ofertada nos cursos de formação de professores, oferecidas pelo Instituto de Educação com o nome de Metodologia do Ensino Secundário, e a partir de 39 ela é instituída como um curso com duração de 1 ano. O que acontecia? Às vezes, a pessoa fazia um curso de bacharel que durava 3 anos. Aí ele fazia um curso de didática que durava 1 ano e poderia ser professor. Ele tinha um título além do título de bacharel. Era o esquema 3+1. Nesse período também, a gente tem uma briga muito grande, uma disputa política muito grande no Brasil, no que diz respeito à educação. A gente vê que no Brasil foi criada uma Associação Brasileira de Educação em 24. Ela era primeiro do Rio de Janeiro, depois ela se torna nacional, e ela era uma entidade que discutia a educação. Como vocês viram, o governo Vargas ele fez uma série de mudanças no campo da educação, e ele queria que essa Associação Brasileira de Educação legitimasse a sua política educacional. E ela queria se tornar a autoridade brasileira do campo da educação. Só que, dentro dessa Associação Brasileira, a gente vai ter um racha. De um lado, a gente vai ter os conservadores,
e de outro lado nós vamos ter os renovadores. Desses renovadores, o mais famoso é o Manifesto dos Pioneiros da Educação, que vocês já devem ter ouvido falar. É um manifesto lançado em 1932 em vários jornais do Brasil. Ele foi assinado por 26 pessoas, vários são grandes nomes da educação, e apenas 2 mulheres assinaram, a título de curiosidade, tá? Uma delas é conhecida, que é Cecília Meirelles, e a outra é Amanda Álvaro Alberto, que eu desconheço quem que é, tá? E esse manifesto, ele queria a reconstrução e a renovação educacional do Brasil, queria propor o quê? Que todos os grupos sociais tivessem as mesmas oportunidades educacionais, eles defendiam que a educação, ela tinha que ser voltada para o indivíduo. A pessoa, ela deveria ser capaz de trilhar a sua trajetória. Essa trajetória ela não poderia ser definida pelas condições sociais da pessoa. O Manifesto da Educação vai muito contra o dualismo que sempre existiu na educação brasileira. E eles defendem que o trabalho é o único meio de nos tornar seres humanos úteis. No Brasil, essa questão do trabalho é uma coisa também que chama muita atenção. O trabalho não é encarado muito como exploração de mão de obra, uma coisa inferior, não como algo que é capaz de transformar. Então, eles querem tentar mudar essa concepção de trabalho que a gente tem e defende uma escola única, ou seja, uma escola para todos, laica, sem interferência da igreja, gratuita, obrigatória e coeducação. O que é coeducação? Até esse período não existia a convivência de meninos e meninas na mesma sala de aula. Ela era separada. Começam algumas experiências de coeducação e eles defendem que meninos e meninas têm que frequentar a mesma sala de aula. Então, eles colocam que necessidade de formação de professores, que os professores eles têm o mesmo salário, independente do local de atuação. O professor, às vezes, ele era professor primário. Se ele atuava na cidade, o salário dele era 1. Se ele atuava na zona rural, o salário era mais baixo. Se ele atuava, por exemplo, num grupo escolar, o salário dele era mais alto. A gente vê, por exemplo, nos grupos escolares, a gente tinha os professores que davam aula, os homens que davam aula de disciplina técnica. Os homens ganhavam mais que as mulheres, querem essa superação dessa diferença salarial e defendem que oferecer educação é função do Estado e essa educação deve ser ofertada dos 7 aos 15 anos, de forma obrigatória, independente da condição social ou econômica. Todos têm que ter direito à educação. Eles defendem uma escola novismo, defendem a escola pública, são os renovadores, né? E eles querem superação desse superior secundário para o rico, superior secundário para a ala da elite, e a questão desse dualismo educacional. Em contraposição ao movimento renovador, a gente tem um movimento conservador que vai totalmente contrário ao Manifesto de 32. Gente, o trem aconteceu em 1932, parece que nós estamos em 2021, tá? Fala que as ideias propostas pelos pioneiros da educação são anticristãs, antinacionais, antiliberais e anti-humanas. Eles defendem que a escola de forma alguma pode ser leiga, que uma escola que não tem religião, ela deseduca, porque ela estimula o individualismo e neutraliza as normas morais. Uma escola leiga, uma escola sem moral, isso é o caos. Eles vão romper e vão criar a Confederação Católica de Educação Brasileira. Eles defendem que não é papel a educação, que é papel da igreja se responsabilizar pela educação, e eles veem muita ênfase na formação de líderes católicos. Desse movimento conservador sai um embrião, que são as PUCs, tá? As PUCs estão, de certa forma, ligadas ao projeto da Companhia de Jesus, lá antigo. Em 1934, o governo faz um pacto com a igreja, tanto que vocês viram lá que o Francisco Campos retorna à obrigatoriedade do ensino religioso. E uma das figuras que representa esse movimento conservador é o Alceu Amoroso de Lima, que vocês estão vendo a foto. Nesse momento. Então, nessa conjuntura, se você pegar a perspectiva da galera dos renovadores, eles vão ter uma influência do escola novismo, eles querem uma escola nova. Já a outra vertente, não.
Nesse período da história, a gente vê muitos projetos, conselho de interesses, começa a pensar na perspectiva do aluno no ensino, tá? A gente vê que algumas matérias começam a ser agregadas no ensino, a gente vê que a psicologia, ela vem para conversar com a didática, para conversar, a gente vê nesse período a psicologia ganhando muita força junto com a didática. A gente vê a construção de novo perfil de professor, um professor como um sujeito técnico que precisa de formação, que precisa de dominar certos saberes. E essa formação técnica, a gente critica ela hoje porque ignora a questão sociopolítica, que ela não pode deixar de ser pensada na questão da formação dos professores. Então, gente, cheguei até aqui. Dúvida, pergunta, alguma dúvida? Dúvida, pergunta, alguma dúvida é ótimo.